Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 4 de julho, no Senegal, o presidente Macky Sall anunciou ontem que não é candidato a um terceiro mandato. Em Moçambique, não há condições para a realização de eleições distritais no próximo ano de 2024. O presidente francês recebeu hoje no Palácio do Eliseu autarcas das 250 cidades mais afetadas em França pelos motins que começaram na semana passada devido à morte de um jovem de 17 anos por um disparo de um polícia. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade no continente africano. O presidente Macky Sall anunciou ontem que não é candidato a um terceiro mandato nas presidenciais do ano que vem no Senegal. Este anúncio surge num contexto de grande tensão depois dos confrontos em que morreram pelo menos 16 pessoas na sequência da condenação de 2 anos de prisão do seu principal adversário, Ousmane Sonko, que na prática torna-se inelegível. Para Henri Labéry, politólogo de origem guineense baseado em Dakar, Sonko tem ainda hipótese de brigar as presidenciais se tiver uma graça presidencial, sendo que para ele o recuo de Macky Sall é desde já uma decisão que pode contribuir para serenar os ânimos. Creio que sim. Creio que sim. Agora resta saber se o Sonko será detido ou não. Por enquanto está em residência vigiada em sua própria casa. Isso é um fator também que pode contar, porque já quando ele foi condenado houve uma reação popular sangrenta e violenta. Se vão prendê-lo, não sei o que poderá ainda acontecer. Talvez ele vai ter ainda a nobreza de graciar toda esta gente que ele mandou prender, pelo seu amor próprio, a sua vaidade. E pronto, creio que estamos numa fase já mais calma. Resumindo. Relativamente a Ousmane Sonko, portanto, a seu ver, não estão completamente curados os seus projetos de se apresentar para as presidenciais? Bom, o Ousmane ele se mantém firme, dizendo que é e será candidato. Mas ele foi condenado a 2 anos de prisão e isso tira-lhe toda a legitimidade para se apresentar. Se o presidente atual tiver a nobreza de dizer, bom, vou-me embora, quero deixar isto tudo em paz, vou deixar os meus adversários na contenda, tais como Karim Ouad, como Khalifa Sall, Ousmane Sonko, entre outros, porque há outros candidatos, não é? Talvez seja a solução mesmo ideal para que isto esteja tranquilo. Era Henri Labéry, politólogo de origem guineense baseado em Dakar, entrevistado por Liliana Henriques. Em Moçambique, não há condições para a realização de eleições distritais no próximo ano de 2024. A posição é dos membros da sociedade civil, académicos, religiosos e partidos políticos na auscultação pública realizada na cidade de Maputo pela 4ª Comissão da Assembleia da República. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Da auscultação pública organizada pela 4ª Comissão da Assembleia da República na cidade de Maputo, várias vozes votaram no não. É o caso de David Manuel, do Conselho Cristão de Moçambique. Será que este dinheiro, não temos prioridades para o bem-estar do povo moçambicano usando este dinheiro? Será que precisamos mesmo de fazer isso pontualmente, eleições distritais? Ivan Maús, da Organização da Sociedade Civil Centro de Integridade Pública, levanta questões. Que as primeiras eleições distritais, nos termos previstos na Constituição da República, têm lugar logo que sejam criadas as condições para a sua realização. E aqui, desde logo, nós encontramos um problema. Condições. Quais condições? O relator da 4ª Comissão da Assembleia da República, António Muxanga, deixa claro que, apesar dos vários debates paralelos em curso, nem todas as conclusões são vinculativas. O que vincula começa aqui, cujo resultado deverá constar do relatório produzido pelos deputados da Assembleia da República. A Constituição da República prevê para 2024 a realização em Moçambique das primeiras eleições distritais. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa.
Em Angola, os presidentes angolano, mas também o zambiano e o da República Democrática do Congo participavam hoje no arranque da concessão do corredor ferroviário do Lubito, em Benguela, no sul de Angola. Um projeto estratégico que, a prazo, deverá mesmo ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, até os portos de Dar el Salam, na Tanzânia, e da cidade da Beira, em Moçambique. O relato é do nosso correspondente Avelino Miguel. O presidente angolano João Lourenço e os seus homólogos do Congo Democrático e da Zâmbia presenciaram hoje o início da concessão dos serviços ferroviários e logística do corredor do Lubito, na região de Benguela. O corredor do Lubito, de importância estratégica para as economias dos três países e da região da África Austral, vai ser explorado num período de 30 anos, que pode ser renovado por um consórcio que agrupa as empresas Trafigura da Suíça, a Motengil portuguesa e a Ventures SA da Bélgica. Angola, Congo Democrático e a Zâmbia assinaram em janeiro um acordo tripartido para a criação de uma agência de transporte e facilitação do corredor do Lubito para dinamizar a circulação de pessoas e bens entre os países e os restantes estados da África Austral. O consórcio denominado LAR Lubito Atlantic, para tornar o corredor operacional, prevê investir mais de 500 milhões de dólares em Angola e cerca de 100 milhões de dólares no Congo Democrático. Posteriormente, o investimento poderá estender-se até a Zâmbia. O caminho de ferro de Benguela, que custou ao Estado angolano mais de 3 mil milhões de dólares, inclui o corredor do Lubito, de importância estratégica para a circulação de mercadorias e as exportações do Congo Democrático e da Zâmbia, que beneficiaram do mesmo na exportação de minérios durante a ocupação colonial. O caminho de ferro de Benguela, que tem uma extensão de mais de 1.000 quilômetros, estabelece a ligação ferroviária entre Angola e as regiões de Kolwezi, no Congo Democrático, e Ndola, na Zâmbia. Os presidentes João Lourenço, Félix Tshisekedi e Hakainde Hichilema testemunharam igualmente a inauguração da ligação por fibra óptica entre os três países. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Maputo 105 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. O presidente francês recebeu hoje no Palácio do Eliseu autarcas das 250 cidades mais afetadas em França pelos motins que começaram na semana passada devido à morte de um jovem de 17 anos por um disparo de um polícia. Cerca de uma centena de câmaras municipais, esquadras da polícia e quase 250 escolas foram danificadas nos motins que aconteceram principalmente na região parisiense. Mais pormenores com Catarina Falcão. Sem declarações à imprensa, Emmanuel Macron quis concentrar a sua atenção hoje nos eleitos locais das 250 cidades mais afetadas pelos motins que começaram há cerca de uma semana em França, recebendo-os no Palácio do Eliseu. Segundo relatos de quem estava no evento, o presidente mostrou-se prudente, dizendo que a sua prioridade é agora restabelecer a ordem durável. Estes motins foram desencadeados na semana passada em resposta à morte de Naël, um jovem de 17 anos, originário da cidade de Nanterre, na região parisiense, que numa operação stop não parou a sua viatura, recebendo um disparo por parte dos polícias e morrendo pouco depois. O vídeo da sua morte percorreu as redes sociais, mostrando que a polícia teria agido com violência excessiva. As madrugadas de segunda e terça-feira foram mais calmas, mas o presidente diz ter uma atitude prudente face aos próximos dias e semanas. A violência chegou mesmo à porta dos eleitos locais, com vários a serem visados por violências e ataques deliberados. Em algumas cidades, tenta-se agora o regresso à normalidade, com danos pelo menos de 20 milhões de euros em edifícios públicos e escolas que poderão mesmo não voltar a abrir no início do próximo ano letivo, assim como os transportes muito perturbados depois de terem sido incendiados quase 40 autocarros. Uma ajuda excepcional na região de Paris vai ser desbloqueada para as autarquias, restando ainda ao setor privado, com muitos comerciantes a verem destruídas as suas lojas e os seus restaurantes. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou hoje perante os autarcas das cidades afetadas pelos distúrbios dos últimos dias um projeto de lei de emergência para restaurar os danos provocados. Chegamos assim ao fim deste jornal. A informação continua na internet na página rfi.fr/pt.